Olá, alunos! Olá, alunas! Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um tema muito bacana, muito legal do nosso curso de necrópsia presencial, mas que circunstancialmente estamos realizando EAD. E eu estou aqui nesse ambiente atípico, diferente, você não se assuste, não é só um recadinho, é uma aula mesmo. Nós vamos começar uma aula hoje muito interessante. Estamos no terceiro módulo de Biologia Forense, na parte de Medicina Legal, certo? Hoje é a nossa segunda aula de Biologia Forense. Nós já tivemos a introdução dela, falamos alguns temas bem interessantes que você acompanhou. Não cabe aqui eu fazer um resumo, né? Você já assistiu, já debatemos, discutimos, tiramos as dúvidas na aula passada. E agora estou aqui com vocês para fazer esta aula atípica nesse ambiente bem agradável, ao som da água aqui. E deixa eu contar a história de tudo isso aqui acontecer. Eu estava num dia comum de minhas atividades físicas. Para quem não sabe, eu sou corredor, eu gosto de correr. E passando aqui por perto, que é próximo desse ambiente aqui, eu me lembrei de uma aula que poderia ser realizada aqui. Eu falei, nossa, esse ambiente pode ser interessante para uma aula, vou ver se vai dar certo, se eu consigo. Então comecei a maquinar, pensar, bom, isso aqui se encaixa em biologia forense, mas qual matéria eu vou encaixar aqui? Fiquei pensando, e cada corrida eu passava, tentava achar um local que pudesse então estar aqui com vocês a sós, né, que ninguém estivesse passando, porque é um ambiente também ali na rua, logo acima aqui no fundo da tela, tem uma avenida onde as pessoas passam para caminhar e é acesso ao bairro e tudo mais. Bom, enfim, eu resolvi fazer aula hoje de vocês de Biologia Forense com o tema Botânica Forense. Vocês já ouviram falar no Botânico Forense? É isso mesmo. Embora não seja um profissional muito acionado na equipe científica forense da polícia, seja ela internacional ou nacional, ele tem sido hoje um profissional preponderante, crucial, essencial para a elucidação de crimes. É verdade. Vou fazer aqui um paralelo, né? Você deve tomar algum medicamento. Alguma vez na vida você tomou algum medicamento, certo? Acredito que sim. Ou está tomando ou vai tomar. Não, é como 1 mais 1 é 2. Isso é fato. Seja ele farmacológico, seja ele alopático, seja ele feito de uma maneira mais caseira, mais natural, enfim. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma frase, né, um dito popular que diz que as plantas curam. E é verdade, eu tenho que concordar. Tanto é que esses medicamentos que eu falei que uma vez você tomou na vida, a maioria esmagadora deles tem princípio ativo plantas. Isso mesmo, ó. Plantinhas. E o que eu quero introduzir fazendo esse paralelo hoje com vocês, com a nossa aula, que vai ser bem bacana, é que as plantas, elas não só curam. Se você pensava que planta é feita só para curar, nesse sentido terapêutico, eu posso afirmar para vocês que as plantas estão muito interessadas também nas questões jurídicas, criminais. É verdade. As plantas, elas denunciam também. Elas não só curam. E hoje eu vou provar para vocês que essas plantas, elas podem denunciar. Denunciar o quê, professor? Denunciar um crime. Identificar um corpo. Um criminoso. Culpá-lo cabalmente. É possível, professor? É possível. Fique aí quietinho aí onde você está, no sofá, no aconchego da sua casa, que eu aqui em meio à natureza. Espero que você esteja me ouvindo bem, para que você não perca o fôlego e nem a atenção, né, desta aula, que vai ser muito legal. Ela vai ser baseada em histórias, não é histórias, contos, coisas inventadas. É histórias, fatos reais que aconteceram, onde a natureza foi crucial para a elucidação de crimes. Bem,
partindo então desse ponto, dessa introdução que eu passei para vocês, eu já disse em algumas aulas passadas que na criminalística existem muitos profissionais que vão atuar em diversas áreas para que possa facilitar ou elucidar um crime. Agora, nem sempre, gente, esses profissionais eles são acionados. Quando, professor, que esses profissionais são acionados? Quando há necessidade. Quando há necessidade, então eles sim são acionados pelo legista ali, ou pelo delegado, ou aquele que coordena uma investigação, para que entre em cena então os seus recursos que vão buscar provas, evidências, vestígios que irão favorecer ou ajudar na elucidação, né, num desvendar de um crime. E a primeira história que eu vou contar para vocês, ela vem aqui do Brasil, ó, do nosso país. E eu tenho certeza que você já ouviu falar porque ela é midiática, ela inundou aí a televisão brasileira, sensacionalista ou não, a Globo, a Record, o SBT, as TVs pagas, até no mundo foi veiculada essa história, a famosa história da morte da advogada Elisa Samúdio. Conhece? Vou repetir, Elisa Samúdio. Vocês se lembram do caso dela? Quem se lembra? Levanta a mão aí. Eu não vi ninguém levantar a mão, brincadeira. Mas acho que você se lembra, né? Se não se lembra, se lembrou agora. Ou vai se lembrar, porque eu vou dar um resumo do que aconteceu. Bem, o caso dela se tornou midiático por se tratar de uma família de renome e pelo caso ser um caso bem cruel, um caso, né, de um requinte de crueldade, né, onde a vítima foi colocada em um carro e jogada dentro de um carro para que numa represa ali ela fosse morta, no caso ela morreu afogada. Isso quem realizou, quem confabulou, quem premeditou toda essa situação foi o seu ex-namorado, que também é advogado, ex-policial militar, que na época foi incriminado cabalmente por ter cometido esse crime. E como foi a elucidação desse caso? Se você já sabe, ok, mas se você não sabe, aqui eu vou contar agora. Depois de muitas tentativas, e quando eu falo muitas, é muitas mesmo, né? Tentaram por meio do celular, de conversas, tentaram por meio de possíveis testemunhas, tentaram rastrear todos os passos, né, do criminoso no dia do assassinato e não conseguiam uma prova que sustentasse, né, a denúncia para prender esse criminoso e condená-lo. Bom, até então ele era suspeito e nada conseguia chegar a um denominador comum ou um fator preponderante que pusesse aquele criminoso atrás das grades. Até que, pensando um pouco mais, uma forma mais ampla, a polícia resolveu acionar o serviço forense da parte de biologia, a botânica a saber. E esse profissional, então, ele entrou em cena. E quando ele entrou em cena, analisando os fatos, né, dentro da sua área, claro, as outras já tinham sido esgotadas. Como o namorado dele, Samúdio, ele era o suspeito principal, a polícia teve acesso a tudo que ele tinha, inclusive a sua casa, suas roupas, né, e tudo mais. E o botânico resolveu, né, investigar nessa área, o que levou a elucidar o crime. Ele notou lá na represa que haviam marcas de calçado onde o criminoso havia até certo ponto entrado na água, dado alguns passos e depois deixado o carro ali à deriva para que afundasse, e nós sabemos o que aconteceu, né? Elisa Samúdio morreu afogada.
Dito isso, né, nessa história, o botânico forense, então, ele analisou os materiais, né, vegetais daquela represa e descobriu que ali, por baixo da água, ainda bem na canela e ao redor, ali na periferia, existia um tipo de alga específico daquela represa. Então ele pensou, bom, se descobrirmos o calçado que pisou nessas águas para empurrar esse carro, tirarmos material e analisarmos com as algas presentes nessa represa, vamos descobrir quem foi o criminoso. Dito e feito. Quando buscaram todos os calçados que o suspeito tinha em sua casa, fizeram análise de todos os materiais que estavam ali agarrados naquelas fissuras que os calçados têm, sabe? Aquelas frestinhas. Sabe quando a gente pisa em cocô de cachorro? Isso é terrível, né? Ali fica naquelas frestinhas e não dá para limpar, só quando chegar em casa e lavar. Aí você entra dentro do carro, pisa, aquele mau cheiro. Ô, cena terrível. Eu odeio pisar em cocô de cachorro. Eu amo cachorros, mas eu detesto cocô de cachorro. Sabe por quê? Porque eu vivo correndo por aí e às vezes, desapercebido, eu piso num desses aí. De gato, de outro animal também. De cavalo, de vaca, eu saio correr pro meio do mato. Mas voltando à cena, vocês já entenderam, né? Eles fizeram análise do material que constava nessas fissuras do calçado do suspeito com as algas da represa onde Elisa Samúdio foi assassinada por afogamento. E aí bateu o mesmo material encontrado no calçado do suspeito principal, era aquelas algas que estavam na represa. Desta forma foi apresentado ao júri, ao juiz, como prova cabal, e então ele foi incriminado. Pegou sua sentença e está cumprindo até hoje, espero que fique por muito tempo. Esse tipo de pessoa, ele tem que pagar uma pena alta por isso, por essa crueldade, por esse feminicídio, hoje que é tão disseminado, tão, né, comumente ocorre aí na sociedade. É triste, mas é uma realidade. Bom, vou contar outra história para vocês dentro da botânica, mas eu vou dar uma pausinha aqui só para sair do ambiente um pouquinho mais ali à frente e continuar. Pera aí. Voltei, gente. Eu só saí um pouquinho daquele ambiente também para descansar um pouco meu braço, tá? Que eu estou segurando aqui. Não tem nenhum suporte, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem para assistir a aula e entender aí. Hoje a aula é só mais histórias que falam mais do que parte técnica para vocês entenderem, tá bom? Acredito eu. Tem uma outra história muito curiosa, eu estou aqui mexendo no meu bolso, vocês estão vendo? Né? Existe essa plantinha aqui, que foi o que eu achei mais semelhante com a história que eu vou contar. Que são duas vagens, né? E essas vagens falaram muito alto num crime. Olha só a história que eu vou contar para vocês, presta atenção. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, ok? E ela sucedeu numa região onde havia uma plantação dessas vagens aqui, certo? Onde uma moça foi encontrada cruelmente por estrangulamento embaixo de uma árvore que continha duas vagens semelhantes a essa. Não é da mesma natureza, mas eram vagens. E esse pé, logo embaixo, ela estava ali na base da árvore, foi encontrada morta. E, como eu disse na primeira história da Elisa Samúdio, eles tentaram de várias maneiras tentar encontrar o criminoso, algum vestígio biológico, saber se ela foi violentada, tentaram achar ali materiais como espermatozoide, sêmen, materiais como pelo, marcas de unha, pele, não encontraram nada. E diante disso, mais uma vez, como a cena era um ambiente, né, natural, quem foi acionado? Isso mesmo, o botânico forense foi acionado. Ao ele chegar ao local do crime, né, ele analisou todo o ambiente,
E ele percebeu o que eu falei no começo da história, que toda aquela região era uma região com árvores com esse material, esse tipo de planta, vagens. Curioso nessa história é que, diante disso, a polícia começou a então averiguar possibilidades de encontrar, através dessas vagens, alguém que pudesse ser suspeito. Então começaram a vasculhar, já que a cidade era pequena, para lá e para cá, algumas evidências que pudessem ali, de alguma forma, encontrar alguém que pudesse, no mínimo, ser o suspeito. E não é que eles encontraram? Depois de muita investigação, passaram-se alguns dias, quase uma semana, sabe o que eles encontraram? Dentro de uma caminhonete daquela cidade onde a moça foi assassinada, o que eles encontraram? Adivinhe só. 2 vagens, isso mesmo. Encontraram dentro da caminhonete. Mas, professor, isso já é prova? Não. Pior que ainda não era prova cabal. Como que essas vagens conseguiram incriminar? É aí que entrou o botânico forense. Ele foi a fundo e ele fez uma pesquisa, uma análise que ele não poderia errar. Para vocês terem uma ideia, esta análise científica levou 3 meses para sair o resultado e o laudo. De tão minuciosa e delicada que precisava ser realizada. Por quê? Porque se o botânico forense perdesse o único material que poderia ser uma prova de um crime, o criminoso, que era esse suspeito, o dono da caminhonete, ficaria solto até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Que a investigação conta que era necessário fazer a análise dessas vagens. E para fazer a análise é necessário destruí-la. E se não conseguir o material que eles estavam querendo extrair dessas vagens, não teria mais provas, outra vagem para análise. Então, o trabalho foi muito paulatino, muito pisando em casca de ovo, né? Para que tudo saísse perfeitamente, pudesse extrair ali uma prova de que aquelas vagens pudessem dar o veredito final sobre essa investigação. E o que aconteceu? Depois de 3 meses, o criminoso ele foi incriminado. Comprovou-se que o dono da caminhonete de fato havia estrangulado aquela jovem embaixo daquela árvore com aquelas vagens. Aí você pode pensar, mas professor, era uma plantação inteira com as mesmas vagens. Como isso pôde ser feito? Agora vem o X da questão. O botânico forense ele estava preocupado com uma coisa, sabendo, estudioso da causa, conhecedor, né, desta matéria, desta área da ciência, ele sabia que a maioria esmagadora das espécies em comum, elas possuem o mesmo DNA. Explico. Se eu pegar aqui uma rosa que está plantada aqui do meu lado direito e uma outra rosa que está plantada do meu lado esquerdo e fizer uma análise de DNA, 2 plantas diferentes, mas serem a mesma espécie, vai dar DNAs iguais. Desta forma, a preocupação do botânico forense era que, se este tipo de planta trouxesse em seu bojo, em seu conteúdo, a mesma estrutura de DNA das demais, não haveria mais prova para condenar o suspeito. Porque estava diante de uma plantação e aquelas vagens poderiam ter caído de qualquer árvore. O advogado de defesa iria usar um recurso facilmente, um álibi, para não incriminar esse suspeito com a morte daquela jovem. No entanto, quando saiu o resultado
depois de 3 meses, o que o botânico ficou surpreso e irradiantemente feliz foi que ele pegou vagens de 10 espécies, de 10 árvores que estavam ao redor da cena do crime e analisou uma a uma. E o que ele descobriu? Que cada vagem, cada árvore, embora da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma estrutura, os DNAs eram diferentes. Olha que legal! Os DNAs eram diferentes. E aí o que aconteceu? O que precisava agora? Pegar aquelas 2 que estavam reservadas de lado, depois ele fazer análise de 10. Chegou à conclusão que cada uma tinha as suas impressões digitais, isso mesmo, o seu DNA. Assim como nós temos também, diferente, essa planta que não é muito comum de se acontecer, ela em sua natureza tem, cada vagem pertence à sua árvore. Não tinha como dizer que essa é da árvore B, C, D ou E. Ela é da A e só da A. Qual era agora o exame final? Analisar se a vagem daquela árvore onde o corpo estava, né, ao chão, caído, se aquela árvore, né, continha a mesma espécie, o mesmo DNA dessas que estavam na caminhonete do suspeito. E o que aconteceu? Foi comprovado que essas vagens eram a mesma onde a moça foi estrangulada e o carro foi parado próximo e, né, por um sopro de Deus, né, a natureza deu um chacoalhão ali na árvore e essas 2 plantinhas, ó, caíram bem no chão? Não caíram no chão. Caíram dentro da caminhonete e assim foi desvendado mais um crime através de quê? Botânica forense, isso mesmo. Muito legal, né? Vocês estão gostando dessa aula, desse modelo de contar histórias e vocês entender, né, a importância, a relevância que qualquer profissional tem dentro de uma equipe de ciência forense? Percebem? Isso é muito importante. Eu vou contar a última história agora para a gente finalizar a aula, tá? Tem outras, mas eu vou contar só essa para a gente depois conversar um pouquinho aí depois dessa aula com vocês. Então vou dar mais uma pausa aqui para descansar o meu braço que está doendo. Cansa um pouquinho segurar celular, viu? Mas vale a pena, porque essa aula está sendo muito legal com vocês. Espera aí, aguarde aí. Olha eu aqui de volta. Agora sim consegui encostar aqui o celular num pedaço de barranco, vocês não estão vendo. E aí eu estou com as minhas mãos livres agora para terminar essa aula com vocês e descansar o meu braço. Por incrível que pareça, um celular de 100 gramas faz um estrago aqui na musculatura quando a gente segura por muito tempo, né? Dá até dor no pescoço. Vocês viram que uma hora eu estava mexendo aqui, estava dando até uma dorzinha muscular. Mas vamos lá. Vou contar a última história para vocês que aconteceu também nos Estados Unidos, onde o botânico forense foi crucial para desvendar esse crime. Bem, aconteceu da seguinte forma. Um ex-funcionário de uma empresa que fora demitido e revoltado com a demissão, ele resolveu se vingar dos donos da empresa, que era um casal que tinha um filho de 5 anos. Então ele premeditou toda uma situação de sequestro, aproveitou as oportunidades, analisou os casos. Então, quando foi o momento propício, ele sequestrou o filho desse casal. E por algumas semanas ele ficou com esse filho sequestrado num cativeiro, tá bom? Eu vou ter que dar uma paradinha que tem gente... Não, vou continuar, deixa eles falar. Eu pensei que iam se aproximar aqui e atrapalhar um pouco a aula, mas eu vou terminar. Bom, o que aconteceu com essa história? Esse homem, ele ficou por algumas semanas com o menino em cativeiro, pedindo resgates. Mas isso não acontecia, eram feitas tratativas e o resgate não era feito. E quando estava tudo caminhando para que o resgate fosse pago, porque a família queria o seu filho de volta, a polícia deu a última cartada, já que não conseguia descobrir mais nada sobre o criminoso. Resolveu investigar mais a fundo, até que chegou num suspeito.
Só que esse suspeito não tinha provas contra ele também. E eles começaram a investigar, né, os passos desse homem e percebeu que ele não ia para lugar nenhum diferente onde supostamente pudesse estar o garoto em cativeiro. Por quê? Porque antes que a polícia ficasse mais ao encalço dele, depois de muitas filtros, né, descarta um, coloca outro em evidência, entrevista outro, coloca outros nomes e assim vai, até filtrar tudo e chegar nele, ser a maior possibilidade de ter realizado o crime, ele já havia abandonado o cativeiro e depois de outras semanas foi encontrado o garoto morto com traumatismo craniano no cativeiro. E agora, como desvendar o crime? E na cena do crime eles notaram que o garoto ficava na parte de cima da casa, onde só tinha acesso uma escada caseira de madeira. Isso mesmo, uma escada. E eles analisaram toda a cena do crime ao encontrar o garoto morto, que entenderam que o garoto sofreu uma queda ao tentar talvez descer daquele local, caiu, bateu a cabeça e morreu. Então o criminoso abandonou a cena do crime. Mas agora, como provar que aquele homem que queria se vingar, que queria dinheiro, extorquir aquela família numa situação tão cruel, pudesse ser o criminoso? Então, o botânico forense foi acionado. Eles foram até a casa desse homem, analisaram todos, vestígios, objetos, DNA, digitais, até que quando tudo estava sendo esgotado, o botânico forense entrou em ação e analisou que ali em volta da casa daquele suspeito havia uma cerca de madeira que rodeava toda a casa. Ele resolveu dar volta em toda a cerca. Ele notou que atrás da casa, lá atrás, essa cerca estava faltando alguns pedaços de madeira. Olha só que interessante. O botânico colheu o material dessa cerca, levou para análise e descobriu que se tratava de um tipo de árvore. Até aí, ok, guardou aquelas provas, aquelas informações e agora foi até o cativeiro onde o menino foi encontrado morto. E ele começou a avaliar todo o ambiente também em que houvesse materiais da mesma natureza para análise. E de todos que ele analisou, o crucial foi a escada. Ele pegou aquela escada, pegou o material e levou para análise. A escada que dava acesso ao lugar onde o garoto estava em cativeiro, que caiu e morreu, compunha do mesmo material de árvore, de planta, que é a cerca do suspeito. Olha que legal! E quando bateu as informações, faltava pedaços de madeira, coincidiu com aqueles pedaços que ele fez, os degraus da escada, porque era uma escada caseira, ele levou até aquele local. Toda vez que ele levava, depois ele conta que ele abaixava aquela escada para que o menino não descesse e fugisse. E ele conta que numa tentativa talvez do menino fugir, ele caiu e acabou morrendo. Ele não confessou que foi ele que matou e depois foi comprovado que foi um acidente, mas ele foi o culpado. Ele foi incriminado, inclusive com pena de morte, porque no estado existia, na época lá nos Estados Unidos, até hoje, a pena de morte para esse tipo de crime. E ele foi incriminado porque uma escada contou para uma cerca que elas eram da mesma natureza. E aí mais um crime foi desvendado. Muito bacana, né? Desta forma, eu encerro para vocês dizendo: seja um pedacinho de matinho, seja um fiozinho desse cabelo que quase não existe mais, seja um tecido, seja uma saliva, seja uma arcádia dentária, não importa. Tudo é relevante na cena de um crime. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a próxima aula, mas antes dela nós vamos discutir um pouquinho essa aí de botânica forense. Tchau, gente!